Bem-vindos a esta análise aprofundada. Hoje, a gente vai dar uma olhada num estudo super inovador de 2026, conduzido pelo Gregory Lee Nuckols e a equipe dele. Esse é um material que basicamente vira de cabeça para baixo a maneira como treinadores de força montam programas de treinamento para grupos masculinos e femininos. Para quem já acompanha a ciência do esporte, sabe que a estrutura do treinamento de força sempre seguiu diretrizes muito padronizadas. Só que os dados que a gente vai explorar aqui mostram que ignorar a biologia pode ser um erro gigantesco na busca pelo desempenho ideal. Bom, as diferenças biológicas de sexo determinam como os pesos devem ser levantados? Vamos mergulhar direto nessa questão, porque o que a gente está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma de pensar sobre fadiga, recuperação e volume dentro das salas de musculação. Há muito tempo se discute a melhor maneira de estruturar treinos, mas a grande pergunta que norteia a nossa apresentação hoje é exatamente essa. Será que a biologia exige abordagens completamente diferentes na hora de puxar ferro? Parte 1. A lacuna no treinamento de resistência. Para entender por que esse estudo da revista PeerJ é um marco tão importante, a gente precisa olhar para o status quo da ciência do esporte hoje. E tem um fato muito intrigante aí. Apesar das diferenças biológicas serem claras e super documentadas, as grandes organizações globais de treinamento físico acabam prescrevendo o mesmo volume e o mesmo tempo de descanso para todo mundo, independentemente do sexo biológico. Ou seja, existe uma padronização universal que simplesmente ignora possíveis vantagens fisiológicas. E olha que a literatura científica mais antiga já dava algumas pistas, viu? Já existiam indícios de que o corpo feminino poderia demorar mais para fadigar, talvez por causa de uma menor oclusão arterial e de uma composição diferente das fibras musculares. O grande problema é que quase nenhuma pesquisa tinha testado isso de verdade na prática. A maioria dos estudos ficava só em contrações isométricas em máquinas, o que não reflete a realidade daquele treino pesado e dinâmico de múltiplas séries, como o supino, que os atletas reais fazem no dia a dia. E aí que entra a parte 2, o experimento do supino. Para preencher exatamente essa lacuna, a equipe de pesquisa montou um protocolo brilhantemente simples. Eles recrutaram 42 pessoas com bastante experiência em levantamento de peso, divididas meio a meio, e o detalhe crucial aqui foi garantir que tanto o grupo masculino quanto o feminino tivessem níveis de habilidade muito parecidos e força relativa equivalente. A ideia era clara: qualquer diferença que aparecesse ali teria que ser culpa da biologia e não de falta de técnica ou de experiência de treino. Mas como medir a força dessa galera sem causar um cansaço desnecessário antes da prova principal? Eles usaram transdutores de posição linear, que são equipamentos para rastrear a velocidade da barra em cada movimento. Isso cria um perfil de carga-velocidade perfeito para estabelecer a linha de base de cada participante. É um jeito super preciso de prever a repetição máxima, a famosa 1RM, sem obrigar o corpo a ir ao limite absoluto de carga logo no aquecimento. Então, o protocolo foi muito direto, mas absurdamente exaustivo. A barra foi carregada com uns 75% da capacidade máxima de cada um, aí eles tinham que fazer séries rígidas de 5 repetições, com um descanso cravado de apenas 90 segundos entre elas. E isso se repetia até a barra simplesmente não subir mais. Percebe? Não foi só uma série única, foi um verdadeiro teste de resistência desenhado para imitar o mundo real do condicionamento físico. Parte 3. Uma reviravolta surpreendente no volume. Com as regras iguais para todo mundo, os resultados trouxeram uma reviravolta absoluta. Mas antes do evento principal, olha só o que aconteceu num teste preliminar de série única até a falha. Praticamente não teve diferença nenhuma de resistência entre os sexos. Ambos os grupos completaram ali perto de 9 repetições. E é justamente essa falta de diferença numa série única que deixa o que rolou no teste de múltiplas séries muito mais chocante. Aqui a gente tem a ilustração perfeita da grande revelação do estudo. A diferença nos dados é gritante. Quando o protocolo exigiu várias séries com pausas curtas de 90 segundos, o grupo feminino completou, em média, impressionantes 58,3 repetições totais antes da falha. E o grupo masculino chegou à falha com apenas 29,6 repetições. Exatamente. Estamos falando de uma diferença média de 28,7 repetições a mais para o grupo feminino. Isso quer dizer que, com a mesma intensidade e o mesmo descanso, as mulheres completaram praticamente o dobro da carga de trabalho dos homens antes de esgotar o músculo. É uma diferença de volume que não dá para ignorar. O que nos leva à parte 4, o mistério da recuperação. Qualquer pessoa que entende um pouco de fisiologia vai pensar: bom, se elas fizeram o dobro do trabalho, vão ter muito mais dano muscular e a recuperação vai ser muito pior, certo? Errado.
Surpreendentemente, acompanhando os dois grupos pelas 72 horas seguintes, ambos apresentaram exatamente a mesma taxa de recuperação de força neuromuscular e relataram o mesmo nível de dor no peito, no tríceps e no ombro. O dobro do trabalho simplesmente não gerou nenhuma penalidade extra na recuperação. Para tentar entender como é possível tolerar o dobro do volume sem quebrar o corpo, a equipe foi olhar os exames de sangue. E aí veio a grande pista. Os níveis de lactato no sangue pós-treino subiram bem menos no grupo feminino. Enquanto os homens tiveram um salto de 5,8 milimoles por litro, o aumento nas mulheres foi de só 3,6. Isso é um sinal claro de uma eficiência metabólica muito maior para lidar com os resíduos da fadiga. Para investigar ainda mais a fundo, os pesquisadores usaram os dados de velocidade da barra para isolar em que momento exato o cansaço batia. Eles mediram a perda de velocidade durante a série e o quanto essa velocidade voltava depois do descanso de 90 segundos. O objetivo era achar onde a mágica, ou melhor, a vantagem, estava acontecendo. E a descoberta muda a forma como a gente entende o processo. Olha que interessante. A perda de velocidade enquanto a barra estava subindo e descendo foi igual para todo mundo. Ninguém resistiu mais tempo sob a tensão direta do peso. Mas durante aqueles preciosos 90 segundos de descanso, o metabolismo feminino foi incrivelmente superior. Elas limparam os resíduos metabólicos muito mais rápido e restauraram a potência, o que permitia que a próxima série começasse num nível de qualidade muito maior. Parte 5. Mudando a forma de treinar. Então, na prática, o que a gente faz com isso? A conclusão é que continuar copiando e colando o mesmo treino para todo mundo é deixar um baita potencial na mesa. Os dados mostram que dá para programar muito menos tempo de descanso e um volume maior de repetições para atletas do sexo feminino. Por outro lado, os programas focados em perfis masculinos precisam de uma gestão bem mais rígida de volume para não estourar o limite de recuperação cedo demais. A chave é individualizar pela resposta metabólica. Reconhecer e aplicar essas diferenças não é só ciência de laboratório, é o caminho para otimizar os programas de força e garantir que cada minuto suado na academia realmente traga o melhor resultado possível. Isso deixa a gente com uma grande reflexão final. Quanto de potencial atlético a gente não perde todos os dias simplesmente por ignorar a biologia na hora de prescrever um treino? Fica o questionamento. Até a próxima!